Olá, nessa aula eu vou falar um pouco sobre a relação das tecnologias emergentes com o meio ambiente. Eu vou apresentar para vocês um panorama geral de algumas tecnologias emergentes que têm tido e terão impacto significativo no meio ambiente nas próximas décadas, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. E a gente vai tentar encontrar um ponto de vista que equilibre o avanço tecnológico com considerações éticas e também com uma governança sustentável do meio ambiente. E vou apresentar para vocês alguns exemplos de tecnologias que podem ser aplicadas no futuro próximo para apresentar soluções a problemas ambientais da América Latina. Então, quando a gente olha a relação da tecnologia com diversos aspectos sociais e políticos, nós vemos que a tecnologia tem causado grande impacto econômico, político, e as sociedades estão ainda tentando entender como vai ser essa relação, quais são os impactos e como lidar com essas alterações significativas. E quando a gente pensa na interface com o meio ambiente, não é diferente. A inovação tecnológica está transformando a relação do ser humano com o meio ambiente numa velocidade grande, e todas as sociedades estão nesse momento buscando as melhores formas de incorporar as tecnologias à gestão dos recursos ambientais e também começando a entender a forma de lidar com isso, a forma de regulamentar essa relação e entender também os impactos negativos que podem advir dessa relação. Então, quando a gente pensa especificamente nos impactos que as tecnologias emergentes podem ter no meio ambiente, a gente tem impactos positivos e, claro, impactos negativos. Do ponto de vista dos impactos positivos, é evidente que o avanço tecnológico produz muitas oportunidades para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos ambientais e também pensando no ponto de vista da agricultura e da pecuária. Então, por exemplo, nós temos aí as tecnologias possibilitando um aumento da eficiência industrial. E então, esse aumento de eficiência pode significar uma otimização de processos que tem como consequência a redução do consumo de energia, a redução do uso de matérias-primas, a minimização da geração de resíduos. Isso, direta ou indiretamente, pode ter impactos positivos significativos no meio ambiente. Especificamente na gestão ambiental, as tecnologias possuem grande potencial. Então, nós temos aí tecnologias como sensores, sistemas de monitoramento em tempo real, que possibilitam o monitoramento da qualidade do ar, da qualidade da água, da qualidade do solo, da biodiversidade. E esses sistemas vão permitir ações preventivas muito mais rápidas e também gestões de crise, por exemplo. Nós temos também as tecnologias permitindo grandes soluções inovadoras. Então, tecnologias tipo a biotecnologia, a nanotecnologia, elas vêm levando ao desenvolvimento de materiais biodegradáveis, processos de produção mais sustentáveis. Todos eles poderão ter impacto, por exemplo, até na genética, na agricultura, e podem ter impacto significativo na gestão dos recursos ambientais. Por outro lado, nós temos também que as tecnologias geram efeitos negativos. Então, por exemplo, o aumento do uso de dispositivos eletrônicos tem como consequência o aumento da produção de lixo eletrônico. Ainda mais que esse avanço é cada vez mais rápido, então os dispositivos se tornam rapidamente obsoletos. Então, a gestão do lixo eletrônico vai se tornar um problema, já é um problema e vai continuar sendo cada vez mais um problema extremamente importante para lidar. O aumento do poder computacional, que tem permitido o uso de tecnologias incríveis como a inteligência artificial, por outro lado, também significa um aumento do consumo de energia. E isso vai ter que ser pensado, vai ter que ser contornado, eventualmente, com o aperfeiçoamento e o aumento do uso de fontes de energia renováveis. E, por fim, também nós temos que muitos dos dispositivos eletrônicos dependem, para sua produção, da extração de minerais e metais pesados, o que tem impactos ambientais na degradação dos habitats, na biodiversidade, na poluição da água, poluição do lençol freático. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também como impactos negativos dos avanços tecnológicos. Especificamente na América Latina, a gente tem alguns recursos tecnológicos que poderão melhorar muito a relação dos países latino-americanos com os seus meio-ambientes. Pensando que a América Latina é uma região muito rica em recursos naturais e também onde a agricultura e a pecuária têm uma importância bastante significativa nas economias. Então, por exemplo, a gente tem o monitoramento ambiental, feito através do uso de drones e satélites para mapear desmatamento e queimadas.
Nós temos, por exemplo, a exploração de potencial solar e eólico em regiões com alta incidência de radiação e vento, que são muitas dentro da América Latina, permitindo aí uma diversificação da fonte de energia. E temos também a produção de biogás, produzido a partir de resíduos agrícolas industriais, aproveitando os subprodutos da atividade da agropecuária. Além disso, nós temos aí o uso da aplicação de agricultura sustentável, ou chamada também agricultura de precisão, que utiliza dados para otimizar a aplicação de insumos, utiliza drones para reduzir o uso de pesticidas e herbicidas e aplicar em pequenas quantidades com maior precisão, sistemas de irrigação mais eficientes para reduzir o consumo de água. Enfim, todos esses são exemplos de uso de tecnologias emergentes para o aperfeiçoamento da gestão dos recursos ambientais e agrícolas na região.